E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu irei trazer uma pequena introdução sobre a tela azul da morte causada no Windows. E também irei explicar detalhadamente sobre cada erro gerado nessa tela. Vamos lá? Então, roda a vinheta! Igor, te peguei. Roda a vinheta, DJ! A famosa tela azul da morte, ou Blue Screen of Death em inglês, ela ganhou destaque em 1998, quando ela apareceu durante a apresentação de Bill Gates sobre o Windows 98. Talvez você esteja culpando o próprio Windows por causa desse problema, mas o que realmente acontece são falhas no hardware, ou problemas de compatibilidade com os drives. Talvez seja apenas algum drive que esteja desatualizado no seu sistema, por exemplo, o drive da placa de vídeo. Eu irei citar para vocês os erros mais comuns que faz com que essa tela azul ocorra. E o mais comum de todos, que está em primeiro lugar, é o drive IRQL not less of equal. Esse erro ele indica um conflito de hardware recém-instalado. O erro ocorre por conta de falta de um drive correto ou por incompatibilidade do sistema. Outro motivo que pode ter dado essa mensagem é a instalação de uma nova placa de vídeo que teve conflito com uma placa PCI de som ou de outro hardware. O segundo erro mais comum é o date bans erro, indica a incompatibilidade no novo pente de memória RAM ou um defeito de fabricação nessa memória. O terceiro erro é bastante conhecido, ele é o NTFS File System ou FAT File System. Essa mensagem indica erro num disco rígido. Se for esse o seu caso, faça imediatamente um backup dos seus arquivos para uma unidade de pendrive ou algum CD. O quarto erro é o Unexpected Kernel Mode Trump. Ocorre quando a velocidade dos componentes de um computador são manualmente aumentados para melhoria de desempenho. Ou seja, quando você segue aqueles tutoriais do YouTube que ensinam como ativar os dois processadores de sua máquina, como melhorar o desempenho do computador, enfim, aquilo dali realmente funciona, vai melhorar o seu desempenho, mas na verdade com o tempo vai danificar algum hardware de sua máquina. Mas também pode acontecer se sua memória RAM, a placa-mãe ou a BIOS estiverem defeituosas. Outro fator bem comum também para ocorrer esse erro é o superaquecimento da máquina. Também pode ser causado esse erro. O quinto erro é o Page Fault in Non-Page Area. Esse erro significa que algum hardware instalado no seu computador deve estar com defeito. O sexto erro é o Unexable Boot Device. Essa mensagem indica que o seu disco não pode ser encontrado. Normalmente isso acontece por erro de configuração de cabos na placa-mãe ou nas opções de BIOS, mas pode ser também um vírus que causou problema no setor de boot. O sétimo erro, também muito comum, é o Video Drive Init Failure. Indica erro causado pela instalação de drive de forma incorreta para a placa de vídeo. O oitavo erro é o Bandpool Caller. Esse erro aparece quando você instala um hardware com incompatibilidade com o seu sistema. Normalmente ocorre quando é feito um upgrade do computador, mas foi feita uma instalação incorreta desse upgrade. O nono erro é o PFN List Corrupt. Essa mensagem está avisando sobre a memória RAM que está com defeito. O décimo erro, e também muito comum, é o Machine Check Exception. Essa mensagem indica que sua CPU ou processador está com defeito, ou então a sua fonte não consegue suportar a potência exigida pelo seu computador. Então esses foram os erros mais comuns que faz com que a tela do seu computador fique azul. A melhor maneira de evitar uma tela azul da morte no seu computador é criando pontos de restauração toda vez que você for instalar um programa em sua máquina. Isso faz com que, se depois de alguns dias esse programa que foi instalado ocorra algum problema em seu sistema, a incompatibilidade dele faça com que a tela fique tudo preto ou azul, então você tem a opção de restaurar o seu computador ao ponto de restauração que foi criado. Foi o tutorial de hoje. Eu peço a vocês que se inscrevam em meu canal, sigam-me lá no meu Facebook, né? Se precisarem de ajuda, pode postar aí no comentário, sugestão de vídeo também. Enfim, então fui!